Estamos ao vivo! Olá, eu sou o Vinícius Escobar e estamos começando mais um live Papo de Caneca. Olá, eu sou a Célia Trevisan e hoje temos a continuação, né, das lendas de Porto Alegre. Uma nova caneca, uma caneca nova e um assunto ampliado, né, com novidades dentro do mesmo assunto já tratado. E falando em novidades, hoje a gente tem várias novidades. Antes, estamos ao vivo no facebook.com/live Papo de Caneca, nesta quarta-feira, 17 de junho. E amanhã, esse episódio já vai estar disponível no YouTube. E a grande novidade, Célia, agora você também pode nos acompanhar no Spotify, no iTunes e no Google Play. Claro, nesses três, apenas em áudio, né? Formato de podcast. Mas os episódios todos já estão lá, então se você quiser ouvir novamente, enquanto está lavando louça, tomando banho ou no carro, vá lá. Spotify, iTunes e Google Play. A gente vai deixar no Instagram a forma de vocês acessarem o programa nessas novas plataformas, Célia. Ou seja, estão ficando fino. Vocês podem ver, rever, ouvir, distribuir para os vizinhos, para os amigos, ficar escutando na sinaleira, rindo, passando aquela vergonha que todo mundo olha assim, achando que é louco, né? Envie os seus comentários, suas críticas, sugestões, né? Então estamos nesses diversos canais aí. Aguardamos, né, ansiosos pela participação de vocês. E no episódio de hoje, como a Célia disse, a gente vai voltar a falar das lendas. Para quem não viu, essa é a segunda parte, na verdade, do episódio 5º. Nós estamos no 7º episódio. Mas o episódio 5º, que era sobre as lendas de Porto Alegre, não deu tempo. Falamos de 3 lendas, eram 6. Então hoje estamos fazendo a segunda parte, atendendo a pedidos da nossa audiência. Nós falamos, para vocês recapitularem, nós falamos no 5º episódio das Lágrimas de Oberici, as Torres Malditas e a Maria Degolada. Então, o episódio número 5, vocês podem rever ou ouvir lá no Facebook, no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Google Play, em todas as plataformas possíveis. Nós estamos lá. A gente disse que um dia vocês diriam: deu, chega. Chegou esse dia, sério. Eu acho que sim, vai ter gente arrependida. A gente deu corda para esses dois, por favor. E no episódio de hoje, então, que é a parte 2, a saga continua, vamos conhecer mais 3 lendas, né? O crime da Rua do Arvoredo, a moça que dançou depois de morta e a prisioneira do Castelinho. Mais uma vez, né, participe, faça sua pergunta para nossa convidada especial. Então, falando em convidada especial, Marli, seja bem-vinda novamente ao Papo de Caneca. Junte-se a nós. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não importa o momento que seja. Não importa o momento que seja. Estamos juntos todos, sempre. Cada um no seu tempo, na sua vibe. Mas olha só, é quase poético isso. Isso. Então, mas se quiser assistir ao vivo, né, é às quartas-feiras, 21 horas, no Facebook. Exatamente. Então, acho que para quem não acompanhou o 5º episódio, Marli, faça uma breve apresentação, só para a gente situar a nossa audiência que está chegando agora. Embora, acho que é importante a gente comentar, Célia, que nós temos uma audiência cativa. O Facebook nos dá alguns números e a gente tem no Facebook uma audiência que está conosco desde o início de exatamente 27 pessoas. Então você, que é uma das 27 pessoas, muito obrigado por insistir há 7 episódios. O Facebook diz que a nossa audiência aumenta, diminui, mas que nós temos 7 pessoas que estão lá desde o início com a gente. Marli, a palavra. Marli. Bem,
Hoje nós vamos falar de mais 3 lendas. Era um conjunto de 6 lendas que tem a ver com a história da cidade de Porto Alegre, resultado de um trabalho de mais de 1 ano e meio, fiz junto à Secretaria Municipal de Cultura aqui de Porto Alegre, e que, enfim, traz os encantos e os desencantos de viver nessa cidade e nos traz muitas coisas curiosas, né? Já tratamos de 3, como o Vinícius falou, né? E agora, nós 3, vamos ver agora qual será a primeira que será abordada. Vamos ver o que a audiência diz. Qual a mais cotada? Não sei, a mais cotada a gente deixa por final. Hoje a gente começa. Não, vamos começar, porque essa é uma que eu não conheço e eu estou muito curiosa. A moça que dançou depois de morta, né? Inclusive, na semana passada, tinha uma dúvida se existiria um outro nome, se é esse mesmo, né? Em relação a essa moça que dançou depois de morta. É a mesma que pega o táxi saindo do cemitério, daí vai pro baile? Não é a mesma, não é a mesma. Eu já ouvi falar desta, do cemitério, da lomba do cemitério, de uma moça, mas geralmente essa fica entre os taxistas, né? Geralmente envolve um taxista, mas não foi uma lenda que eu abordei. Mas realmente ela é uma lenda bastante corrente, né? Nunca foi passada para a escrita, né? Essa ainda é uma lenda que permanece dentro da tradição oral, essa da moça do táxi, né? Que pega um táxi e pede para o motorista para ir até o cemitério, e aí chega no cemitério, o motorista olha para trás e não sabe onde está o cliente. Mas enfim, com certeza, agora com esse programa todo, as pessoas vão apresentar outras lendas que talvez ainda não tenham sido escritas, né? Mas estejam na nossa tradição oral. Bem, vamos passar para a moça que dançou depois de morte. Só um comentário, Marli. Fale. Essa questão da moça, eu não sei se isso acontece com todas as lendas, tu não precisa responder agora, mas é interessante a gente verificar que essa moça que dançou depois de morte, ela aparece em outros estados, em outras culturas, esta lenda. Eu não cheguei a ver se é exatamente a mesma lenda, mas o nome, a moça que dançou depois de morte, ela aparece em outras regiões do Brasil. Mas enfim, vamos à lenda. Isso. Conta que um rapaz foi a um baile num bairro tipo Glória, ali perto daquela região dos cemitérios. E ele, um rapaz muito tímido, encontrou uma moça muito tímida e se olhavam durante o baile, até que ele se aproximou e tal, e convidou-a para dançar. Dançaram a noite inteira. De vez em quando ele observava que a moça tremia de frio, né? Enfim, né? Ele tão tímido, ela tão tímida, foram então, né? Dançando. Ao final, ele, como todo bom cavalheiro, né? Ofereceu um casaco a ela e perguntou se podia levá-la em casa. E levou a moça à sua casa. A casa ficava próxima à lomba do cemitério, naquela lomba. Na lomba onde nós temos, aqui em Porto Alegre, um lugar onde nós temos vários cemitérios. Então a casa ficava próxima à subida daquela lomba. Então deixou a moça em casa. E, na desculpa de poder voltar a encontrar a moça novamente, disse: você pode ficar com o casaco. E a moça disse prontamente: não tem problema, volte então amanhã. Isso era no sábado. E o moço, obviamente, pensou: bom, eu acho que eu vou arranjar realmente uma namorada. Me dei bem. Chegou no domingo de manhã e ele foi na referida casa. Bateu na porta. E bateu. Aí apareceu um senhor. O senhor abriu a porta. Um pedaço. E a porta rangiu.
Bom dia, o que você deseja? Eu ontem à noite fui a um baile, eu deixei uma moça aqui, e ela me convidou para almoçar no domingo, e eu emprestei um casaco para ela. E aí o homem disse, uma moça, mas por favor me descreva a moça. E então o rapaz descreveu a moça para o velho que estava na casa. E o velho imediatamente abriu mais um pouquinho a porta e disse, esta moça, e o rapaz viu um retrato na parede. E ele disse, essa moça não pode ser, disse o velho, essa moça já morreu há um ano, era minha filha. E o rapaz ficou atônito. E o velho disse, então vamos até lá. E os dois foram ao cemitério. E chegando ao cemitério, junto ao túmulo da moça, estava o casaco que o rapaz havia emprestado para ela na noite. A pergunta é, temos registros de que ela pagou a corrida? Não era um taxista. Essa não tem nada a ver com o táxi. Não confunde, não prestou atenção na história, Kiko. Não assiste o programa, dá nisso. Não assiste o programa. Não. Essa é outra. Essa do taxista. Essa é outra lenda que ainda não passou da oralidade para o registro. Que não vamos falar dela. Exato. Vai ser de repente para um próximo conjunto de lendas, parte 3. Sabe? Que que possa ser. Nós temos uma série de outras coisas, mas no final a gente fala. Né? Esse é o cara que dançou com ela no baile, deu uma carona, emprestou o casaco, achou que tinha se dado bem e a mulher estava morta, entendeu? Série é ótima em resumir. No episódio número 4, a série resume poemas. Se você gosta de resumos, você tem dificuldade de prestar atenção, assim como eu, resumos são mais fáceis. Vá no episódio 4 e reveja. Célia resume um poema lindíssimo de Vitor Hugo. Bom, Marli, vamos às lendas, temos outras 2 lendas. Mas antes, falando de lenda, essa lenda é aterrorizante. Sim, a nossa audiência. O Flávio comenta, o Flávio também faz parte da nossa audiência cativa. Né? Está entre os 27. Está entre os 27. Essa lenda é aterrorizante. É terrível mesmo. Imagina. Então, falando em lenda, só para concluir a minha pergunta, dentro desse processo todo de estudo e pesquisa, a gente sabe que isso tudo resultou num trabalho, e depois a Marli pode falar um pouco mais disso para vocês, mas o que tu acabou vendo, ouvindo ou lendo que não entrou nesse trabalho e que aí dá conta ali um pouco dos bastidores desse processo de pesquisa e que tu pode contar, claro, neste horário e para nossa audiência? Muitas coisas, né, acontecem nos bastidores do trabalho de pesquisa, assim, né? Muitas, né? Mas tem um caso um pouco engraçado, porque muitas vezes assim envolve ir a arquivos, envolve a busca de pessoas mais antigas para fazer história, que ele chama de resgate através da história oral, reunião com pessoas de comunidades, né, que não são da área central da cidade. E numa dessas situações em que eu tive que ir a um lugar mais afastado dentro da cidade, eu fui levada por uma pessoa de carro até o local e eu tinha que então... Carro, não táxi. Um carro, não era táxi. Aí o outro fixou no táxi. Exato. Aquela do táxi, a gente volta depois. A gente comentou porque, na realidade, na outra live, um rapaz havia comentado, enfim, e a gente resolveu. Só fazer o gancho também. O gancho. Tá. Aí, então,
essa pessoa me levou até lá, e eu fui participar de uma reunião, e aí a reunião demorou, e aí eu fiquei lá, e a pessoa não sabia se eu estava no local ou se eu não estava, começou a ficar confuso, começou a anoitecer, e aí como ele começou a achar as pessoas do local estranhas, começou a pensar, eu acho que eles estão me olhando estranho para mim, e não, enfim, naquela confusão toda, terminou que eu fiquei lá na comunidade, né? Voltei para o meu trabalho na prefeitura de ônibus, né? Por causa de toda essa situação, às vezes, de as pessoas terem medo, constrangimento, desconhecimento das diferentes realidades da nossa cidade. É mais sentido assim. Marli, vamos para a segunda lenda, que também está ligado ao centro histórico aqui, né? Essa, até a Cristina lá que perguntava aqui onde é que foi a da mulher que dançou, né? Tu falava que o baile seria lá pelo bairro Glória, né? Na região da Glória, isso. E aqui a mulher moraria perto dos cemitérios, ali na lomba dos cemitérios. Isso, na lomba do cemitério, que até pouco tempo havia uma série de casinhas antigas, né? Ali, com o tempo que foram sendo substituídas, até a década, acho que de 50, 60, ainda existiam aquelas casinhas no local, né? O próprio, acho que é o Fagundes, que era um tradicionalista, disse que quando veio para Porto Alegre, realmente indicaram para ele conheceu a casa onde supostamente teria vivido essa moça da lomba do cemitério, que deixou o casaco sobre o túmulo, tá? E deu esse que susto hoje nesse rapaz. Que hoje deve ser a região bairro Santo Antônio, Medianeira, Glória, em algum local entre provavelmente isso, né? Naquela subida ali daquele trocamento da Azenha, tem uma subidinha ali que tinha uma série de casinhas antigas que dá lá em cima. Que tem o cemitério da Santa Casa, né? Acho que é o da Santa Casa, que fica ali naquela subidinha mais antigo, né? Sim, exatamente. Tá? Então, Perfeito. mais ou menos ali. E é interessante essa questão dessa lenda em relação à moça que nasceu depois de morta, então a gente passar para outra. É interessante que ela fala dessa questão da busca do amor, né? Da busca do amor constante das pessoas, né? Da solidão, do encantamento, do imaginário. Sempre tem um baile, uma pessoa solitária, a busca de um amor, né? Então, que mesmo depois de morta, a pessoa não desiste, né, de encontrar um parceiro. Exatamente, é verdade. Tem coisas que ultrapassam essa vida assim, né, nesse formato. Nossa, e falando de brincando, amor, né? Brincando. Mas falando de amor, e os amores às vezes extremos, né? Sim, com certeza. Deixa que nos leva à próxima lenda. Calma, posso pegar o gancho do amor, Célia? Pega! A Célia tá preocupada. Calma. A última vez que eu fiz um gancho sobre amor, a Célia contou como foi o nosso último dia dos namorados, no episódio 6. Eu não vou ousar levantar essa bola novamente. O outro. Do ano passado. Do ano passado. Mas falando ao gancho do amor, as lendas, na verdade, não todas, mas a sua maioria, o assunto do amor, ele acaba passando de alguma forma, né? Eu volto a esse gancho para perguntar para ti, essa questão das lendas, elas acabam tendo uma variação regional e a gente encontra registros parecidos em outros lugares, ali mudando daqui a pouco só os personagens, ou não, Marli? Isso são coincidências? Porque fazendo uma breve pesquisa, eu percebi que tem algumas histórias parecidas com as nossas aqui, que acabam mudando só um ou outro elemento na narrativa. Existem algumas, por exemplo, as Lágrimas de Obirici, por exemplo, que trata de questões, enfim,
tem a ver com indígenas, vamos dizer assim, né? Tem variações, né? Tem uma lenda parecida em São Paulo, por exemplo, né? Então, o interessante, assim, não dá para... Essa da moça que dançou depois de morta, eu realmente não conheço essa em outra região. Até é interessante. Eu fiz uma busca, mas procurei ver aquilo que existia mais de peculiar aqui em Porto Alegre, que a questão da peculiaridade é uma coisa importante dentro dessa questão das lendas, né? Então, mas existem algumas coisas que são universais, vamos dizer assim, né? Existem algumas coisas universais. Não, com certeza. E vamos para a próxima lenda, Célia. A gente tem uma promessa de que nós vamos falar hoje das 3 lendas. Falamos já de uma lenda. E vamos agora para a lenda, uma das mais famosas, a lenda da prisioneira do Castelinho, que também fala de amor. Vou dar um spoiler aqui, mas também fala de amor. Sabe, essa questão do amor é uma coisa interessante. Quando eu comecei a trabalhar sobre a questão das lendas, eu não pensei nessa questão do amor, nem pensei na questão dos casais. Porque eu procurei rastrear os sinais dessas lendas, como elas permaneceram ao longo do tempo. Mas à medida que foi finalizando o trabalho, essas coisas foram ficando muito presentes, assim. E eu acho uma coisa bem interessante em relação à história de Porto Alegre. Tem toda aquela coisa do Porto dos casais, e eu acabei encontrando, sem querer, nas lendas, uma série de coisas que nos remetem à questão dos casais, né? De uma forma ou de outra, né? Eu achei muito interessante assim. Eu não havia buscado isso. Isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do trabalho. E é uma coisa bem interessante. Bem, então vamos à questão da Prisioneira do Castelinho. A Prisioneira do Castelinho trata de uma história. Eu vou contar a lenda, depois vou contar que essa aí tem personagens... tem alguma coisa bem real, né? É a história de um homem que se apaixonou por uma mulher 22 anos mais jovem do que ele, construiu um castelo e foi morar com essa moça no castelo. E tinha muitos ciúmes dessa mulher, que ele achava linda, maravilhosa. Então, criava todo tipo de subterfúgio e justificativa para que ela não saísse do castelo, e se saísse, não saísse desacompanhada de forma alguma. Né? Esta é a lenda. Essa lenda surgiu a partir de uma situação real que envolveu um homem chamado Eurico, na década de 40, 50 aqui em Porto Alegre, um homem médico, político, que era casado, inclusive, com uma moça, a Ruth, que era parente de uma pessoa que dirigia o Correio do Povo, né? A Ruth Caldas, né? E então foi realmente um escândalo na época. A Nilza conheceu o Eurico quando tinha 18 anos. A Nilza, inclusive, fez alguns depoimentos para um livro que o Juremir Machado lançou, que era a questão da prisioneira do Castelinho, e consta alguns depoimentos da Nilza, que é a pessoa que, teoricamente, foi a prisioneira do Castelinho. Tá? O que nós temos de pontos na realidade que geraram essa lenda foi justamente essa questão da Nilza ser uma mulher muito bonita, para a época e na visão do Eurico, né? Para a época é ótimo. Sim, né? Naquela época não existia cirurgia plástica, implante, toda, né? Não, e o padrão de beleza hoje é os padrões de beleza hoje as coisas são um pouco diferentes. Mas enfim, esse foi um ponto, vamos dizer assim, né?
E essa lenda, eu acho que nos remete a pensar a questão do amor possessivo, do amor excessivo, né? Porque um dos relatos da Nilce é que ela dizia assim, que ele não podia chegar na janela, porque ele achava que ela iria, então, chamar atenção ou seduzir alguém, né? Então, uma série de coisas desse tipo, né? Então, nós vamos trabalhando desde aquela ideia, assim, do amor maravilhoso, mas que não é nenhum conto de fadas, né? Não é um conto de fadas, né? E aí a relação se deteriora a ponto dela conseguir sair do castelo, né? E é claro que depois, na vida real, ele teve outras mulheres e tal, né? O castelo, enfim, já foi usado para outras coisas, né? Enfim. Mas o que restou foi, na memória da população, foi que ali existia uma prisioneira, a prisioneira do castelinho, e aquela mulher ficava aprisionada ali. E as pessoas só enxergavam ela, de vez em quando, pela janela. Aí, toda vez que ela tinha que sair acompanhada, né? E nos remete também essa questão assim, do homem, do conservadorismo, das relações entre homem e mulher, da mulher casada, da mulher amante, né? E são coisas muito interessantes que podem remeter a uma discussão sobre a questão da situação da mulher na sociedade, assim. Então, eu acho que é interessante essas lendas que nos abrem, nos dão oportunidade para pensar uma série de outras coisas, né? Que nós estamos olhando. Mas essa é a lenda da prisioneira. E o castelinho está lá ainda, ali na Vasco, né? Na Vasco, bem numa esquina, né? Um castelinho medieval, né? Idealizado pelo próprio Eurico. Perfeito, Marli. A gente está neste momento tentando colocar no ar. A produção está brigando para colocar no ar, porque nós temos imagens, Célia. Temos imagens para mostrar para a nossa audiência. Não, deu problema. Não temos. Nós temos, mas não conseguimos. Não tem problema, não tem problema. Haveremos de achar um jeito de compartilhar com vocês essa e outras imagens, né, relativas às lendas, né, que é tanto deste ponto quanto do passado. Isso, a gente pode colocar nas nossas redes sociais, até para você que está agora no Spotify nos ouvindo, ou no iTunes, ou no Google Play. Vai lá no Instagram, @livepapodecaneca, que nós vamos colocar todo esse conteúdo. Nós temos imagens que podem ilustrar todas as lendas. A Marli, nesse brilhante trabalho de pesquisa, conseguiu algumas imagens bem interessantes, então todas elas estarão disponíveis assim que o programa acabar nas nossas redes sociais. Combinado? Isso. E a gente promete que um dia a gente vai conseguir colocar as imagens. Tínhamos imagens, tínhamos vídeos, mas tudo estará, repito, disponível para você que está nos ouvindo e para você que está nos vendo no Instagram. Célia. Então, antes da gente passar para a Estrela da Noite, né, que é a lenda do crime da Rua do Arvoredo, que é uma das lendas mais famosas, né? Marli, assim, a gente sabe que estava previsto uma visita antes da pandemia, né? Uma visita guiada, né, para onde iriam passar por esses pontos, né, ligados às lendas, para conhecer um pouco também dessas histórias, né? Como é que é esse projeto? Isso vai valer ainda? Como é que é isso? Fale um pouco disso para nós. Sim, isso vale. Estamos esperando que essa pandemia logo vá embora, que a Pand vá embora, que todos possamos sair à rua livremente. E assim que for possível, então, nós vamos tomar esse projeto dentro do projeto Viva o Centro a Pé. Uma das ideias era justamente essa questão de fazer um itinerário que envolvesse as lendas de Porto Alegre
que remetem à questão da história ali no centro histórico, né? Nós temos algumas que não ficam restritas ao centro histórico, mas uma caminhada ao centro histórico é sempre interessante e vai permitir fazer essa articulação entre a questão das várias lendas que foram trabalhadas aqui, né? Que foram trazidas aqui na live. Perfeito. E já fica o convite, né, Marli? Com certeza. A gente anuncia. Assim que for possível fazer esse passeio, a gente anuncia aqui para que a nossa audiência possa acompanhar e ver, já que a gente não conseguiu mostrar aqui, Célia, que as pessoas possam ver ao vivo, porque essa lenda, essa do crime da Rua do Ouro também, mas a do Castelinho, ela tem o personagem principal, que é o Castelinho, né? E antes da gente passar para a próxima, deixa eu só fazer uma pergunta em relação ao Castelinho. Em termos assim, de arquitetura, Marli, ó, a nossa produção ela é insistente, é brasileira. Temos! Conseguiu, que ótimo! A imagem do Castelinho. Isso. Então, para ilustrar minha pergunta, aparece nos registros, porque hoje, claro, em 2020, tu ter um castelo construído no centro é algo bastante excêntrico. Mas na época que ele foi construído, a arquitetura dele também chamou a atenção por ser destoante do resto ou não? Sim, ela chamou a atenção por ser destoante do resto. Foi um projeto que, apesar do Eurico ser médico, foi uma coisa que ele fez questão de ditar todos os parâmetros, apesar de ter um técnico responsável em relação à obra e ao projeto, mas foi uma ideia dele, né? E isso acontece. Na realidade, não é o único castelo, é um castelo, na realidade, que chama atenção porque fica ali no centro de Porto Alegre. Mas nós temos em várias regiões do Rio Grande do Sul questões, castelos, né? Porque tem pessoas que acham interessante não só a arquitetura, mas talvez até alguns valores da época. Tem pessoas que têm todo um imaginário, né? Então, às vezes, expandem o seu imaginário nas próprias coisas que fazem. E ela aparece até mesmo nas construções, né? E como ele tinha... prisioneira. Esse é um que ótimo. Essa é uma fotografia que aparece na capa do livro do Jeremir Machado, que é o que fez um dos que traz relatos, então, sobre essa questão da lenda da prisioneira do Castelinho, mas ele tratando mais dos aspectos, vamos dizer assim, da existência real do casal, né? E aí tá os depoimentos da Nilza. Então aparece ali a formosa pessoa, então, né? Enfim, era isso. Tô vendo uma perguntinha que eu posso responder, não sei. Esse castelo é assombrado? Flávio quer mais emoção do que já tem a história do castelo. Bem, eu diria o seguinte, nesse castelo, eu não sei, eu não acredito que tenha assombração, mas com certeza nós temos muitas lendas em Porto Alegre que têm a ver que estão ligadas a lugares assombrados, né? Eu não coloquei nesse conjunto de lendas lugares assombrados. Quem sabe vai ficar para um próximo estudo, né? Porque são coisas interessantes. Nós temos lendas de lugares assombrados em Porto Alegre, nós temos lendas relativas a túneis também, que eu já andei pesquisando, né? Túneis, vários túneis, mas eu nem vou falar. Vou deixar para uma outra oportunidade. Mas então são lugares assombrados, túneis e outras coisas que aparecem que são muito interessantes e podem ser estudados também num momento. Uma história, Marli. Porto Alegre, na verdade, namora o fantástico, né? A gente tem até uma mostra de curtas fantásticos. Eu não lembro que época do ano que acontece isso, mas eu sei que ela é bem conhecida. Tem um roteiro de Porto Alegre que mostra aí filmes e curtas fantásticos. E, enfim, mas tem...
Vocês estão me ouvindo? Sim. Entre outras questões, para a gente não sair desse tema do fantástico, do terror, nós temos também um local em Porto Alegre que as pessoas não conhecem, que é a nossa Ilha do Presídio. Acho que a gente pode voltar a falar disso, não vamos falar agora, mas só para que vocês saibam, nós temos uma ilha dentro de Porto Alegre, a Ilha do Presídio, que ela também tem algumas histórias bem interessantes que a gente pode trazer, e a Célia trouxe aqui num dos episódios que... Desdenhando, claro, como sempre. Atleta? Que eu sou atleta, que eu remo. Mas, enfim, é verdade, eu tenho imagens, vocês vão ver, agora que a produção consegue colocar imagens na tela, eu tenho imagens que vão poder ilustrar o nosso episódio quando a gente for falar da ilha. E é um passeio bem interessante. Uma pena, claro, que não temos, assim, um costume turístico, né? Então não tem uma rota turística que as pessoas possam pagar para ir. É exatamente, Maria Ramos, difícil chegar lá. Eu sugiro caiaque, né? Mas é claro que nesse dia eu posso relatar como foi a minha experiência. Não foi uma experiência muito boa, mas valeu a pena a vista e o local é muito bonito. As pessoas que têm barco, lancha e qualquer outra coisa que não seja caiaque, elas costumam ir nessa ilha e, inclusive, fazem churrascos, enfim. Mas não é um acesso muito fácil. Mas a história da ilha vale a pena, Marli. Acho que a gente pode voltar a falar disso. Mas enquanto... Diga. E diz que tem assombração, né? É isso, mas nós vamos falar mais. E parece que é baseado num fato bem concreto e bem real, né? Vamos deixar... Então vamos para a linguiça de gente? Vamos para a linguiça, já que a ilha... Mas fica uma promessa no ar que eu trarei imagens, não só do momento que eu chego na ilha remando, e invejosos dirão que como eu não apareço na imagem, não sou eu, Célia. Não sei quem diria isso, Vinícius. Invejosos dirão isso. Sei. Mas eu tenho imagens exclusivas da Ilha do Presídio. E ela tem uma variação, né? Algumas pessoas chamam de Ilha das Pedras Brancas. É isso, Marli? Agora, não sei se... Não faz pergunta do que ela não pesquisou. Fora do roteiro. Eu prefiro me abster dessa resposta, porque como eu não estudei o suficiente isso... Fica para o próximo episódio. Eu não sou o Mr. Google. Tem uma coisa interessante de dizer, é que historiador não é enciclopédia. Não é enciclopédia. Isso acontece. Assim como professor de português não é dicionário, né? Isso acontece. É verdade. Isso acontece. Mas Célia, enfim, vamos. Ai, não sei. Vamos. Vamos lá, Marli, Rejani. Conte tudo, não esconda nada. Os crimes da Rua do Arvoredo. Bem, resumindo, Ramos e Catarina moravam na Rua do Arvoredo, era um casal. Temos imagens. E diz que esse casal, então, a moça era muito bonita. As imagens, vocês podem tirar a conclusão da beleza. Essa aí não é real, né? Essa aí tem a ver com peça teatral, né? E coisas que fizeram. Essa não é real. Não. Na realidade, assim, existem várias versões. É uma ilustração. Exato, existem várias versões e interpretações. Essa foi uma das lendas mais trabalhadas e tem mais rastros e sinais, como a gente diz em história. E na verdade, ela passou assim, da oralidade à questão da escrita, né? E chegou a ser realizadas peças teatrais, enfim, revistas em quadrinho,
exposições N curtas relacionadas à questão da questão dos crimes da Rua do Arvoredo. Né? Os crimes da Rua do Arvoredo aconteceram em 1864. Né? Disse então que esse casal que morava na Rua do Arvoredo, numa casa de porta e 2 janelas, que era um tipo de arquitetura característica na época, e que então a moça atraía as pessoas e o rapaz então, né, matava as pessoas e transformava em linguiça e vendia as linguiças no açougue para os porto-alegrenses comerem. Esta é a lenda. Tem conexões com o real? Sim, tem conexões com o real. E geograficamente ela fica próxima até do Castelinho, né? Sim, o interessante é justamente que tem várias lendas que tem a ver com o centro histórico, né? Por exemplo, ali a do Castelinho tem a ver ali também, né? Na Vasco, né? Tem era a cidade, né, Maria, nessa época dos crimes, né, não do Castelinho, que é mais século XX, mais recente, mais recente, né, mas os crimes da Rua do Arvoredo eram a cidade, né, ficava nesse limite de território, né? Exatamente. Aquela ponta, aquela península ali, ó, é onde era Porto Alegre. Porto Alegre era aquela cidade ali. Fora daquilo ali, eram portões, e aí é Rabalde, outros lugares. Tanto é que nós temos aquela parte de Porto Alegre ali com ruas traçadas, né? Com um traçado que se vê que teve um certo planejamento, vamos dizer assim. Né? Diferente de outras partes da cidade. Né? Então, essa Rua do Arvoredo é a atual Fernando Machado. O próprio nome já nos remete à ideia de que era uma rua muito arborizada, naturalmente arborizada, porque naquela época não existia essa questão da arborização de ruas, né? Com poucas casas. Temos poucos registros fotográficos. Eu busquei mapas também para tentar verificar qual era a composição das ruas, mais ou menos a proximidade dos locais, né? A produção tá nojenta agora, tá botando imagem todo o tempo. Que ótimo! Aqui essa imagem é interessante, lembra que eu falei a casa de porta, uma porta e 2 janelas, né? Então, essa é uma fotografia do Mr. Ragnar, um fotógrafo imperial, né? Que fotografou diversos lugares do Brasil e por acaso nós conseguimos essa fotografia também, né? Essa fotografia já tem disponível na internet e diz que, teoricamente, uma dessas casas é a casa onde aconteceram alguns crimes, que tem aqui os crimes da Rua do Arvoredo. Né? Que, aliás, é outra lenda, né? Todo mundo aponta uma casa como sendo a possível casa, né? A gente tem uma imagem também de uma casa que hoje estaria na rua ainda, que a gente talvez consiga colocar. Olha só, a produção tá incrível, uma coisa incrível isso, tá funcionando. Então nós temos que aumentar o salário dela. Aumenta só a corda para ela conseguir chegar no banheiro sozinha. Esta imagem não é a tua casa. Não vai encontrar nesta cor. Tá faltando uma dela. Seja uma remessa faz pelo, né? Mas tá na verdade, mas, eu acredito que seja só para uma referência. Uma referência. Do chafariz, né? Tinha o chafariz na frente da casa, e daí acaba que todas as... Ali onde tem o Demai, na Fernando Machado, tem uma casinha do Demai, que é onde teria o chafariz, me corrijam. E as pessoas acabam achando que tudo que está ali na frente, uma delas pode ser a tal casa. Pode ser, isso. Né? São referências. Mas é importante, essas referências são importantes, né? Também não podemos ficar no preciosismo, né?
Sim, qual é a casa? Tem que ser exatamente qual é a casa. Às vezes são difíceis a gente chegar nos registros, porque quanto mais antiga a construção, e eu trabalhei também com patrimônio material, a gente busca a questão de quando foram construídas, por quem foi construído, e isso tudo é um trabalho muito meticuloso, e às vezes a gente tem que fazer quase como um quebra-cabeças para encontrar. Então, às vezes, a gente não pode delimitar, dizer exatamente. Assim como, por exemplo, nós temos, e aí entrando numa outra questão que não são só as lendas, mas, por exemplo, ali na Cidade Baixa, onde teoricamente teria vivido o príncipe Custódio, que daí é uma outra história que está ligada à questão do barato do mercado e tudo mais, foi possível verificar onde é que existia realmente o imóvel dele, né? Através dessa busca, juntando os cacos, vamos dizer assim, né? Da divisão dos terrenos, da construção de casas e tudo mais. Mas nesse caso específico, assim, eu não botaria o meu dedinho, vamos dizer assim, para queimar ali, para dizer que foi exatamente ela. Em outros casos, eu posso colocar o dedo. Não é o que mais importa, né, Mali? Não é o que mais importa. O Flávio nos puxa de volta para a história perguntando se o casal foi julgado e se o caso foi descoberto na época. Sim, olha só, imagine em 1864, né? A Porto Alegre era um lugar de muitos imigrantes, né? O crime foi descoberto em abril, né? Por quê? Porque a partir do sumiço de algumas pessoas. Muitas pessoas sumiam em Porto Alegre naquela época. E também existiam muitas histórias a respeito de como é que as pessoas sumiam, por que sumiam. Algumas sumiam até porque Porto Alegre era um lugar de muita chegada e muita saída, né? Era um Porto Alegre. Exato. Isso. Então, exatamente. Então tem a ver com isso. Bem, as pessoas reais que deram origem a essa lenda foram, então, o José Ramos e a Catarina Pause. O José Ramos, ele tinha 26 anos e ele era um brasileiro, catarinense, vamos dizer assim, pelos registros. A Catarina Pause era húngara e moravam nessa casa. Nessa casa morava também, teoricamente, uma senhorinha, que era uma escrava, que, então, trabalhava e dava parte do salário dela para sua dona, vamos dizer assim, mais um Henrique Rittmann, que morou um tempo na casa, que era um alemão porcundo. Então já começa toda uma situação assim, que parece realmente de filmes, assim, nem brasileiros, aqueles filmes universais, assim, o Corcunda, a mulher sedutora, o homem malvado, enfim, são elementos que propiciaram, os personagens que propiciaram toda uma criação maior. Né? Exatamente, aquilo que a gente chama de imaginário. Os crimes foram descobertos, alguns em abril de 1864, né? Quando um vizinho começou o pessoal começou a perceber o sumiço de um taberneiro, tinha uma taberna ali no centro, e sempre abria aquela taberna, e a taberna não abriu num determinado dia, e o pessoal começou a achar estranho. Esse taberneiro tinha um caixeiro. Um caixeiro são aqueles meninos que ajudam na taberna, né? Eu tinha uns 12, 13 anos, e então, que era o José Inácio. E o José Inácio tinha um cachorrinho preto, tá? Diz que é um cachorrinho preto. E onde esse menino ia, o cachorrinho ia junto, tá? E uma determinada data, o cachorrinho começou a ficar na porta ali da casa do José Ramos e da Catarina Pause, que pode ser José Rames, ou Ramos, ou Hans, depende, inclusive, de como aparece isso.
até a questão da linguagem em Porto Alegre era uma coisa meio complicada, porque as pessoas tinham dificuldade até de se entender, porque falavam idiomas diferentes, né? Essa é uma questão da gente pensar também que o contexto da época era o outro, né? E Catarina Paulsen, ou Catarina Paulsen, né? Dependendo da questão de como se escrevia, né? Inclusive ela era colocada como uma pessoa analfabeta, vamos dizer, dentro da nossa língua, né? Bom, e aí eu vou enrolando para contar a história, mas eu conto. Então, olha só. E esse cachorrinho começou a ficar ali como qualquer cachorrinho. O que cachorrinho faz quando o dono está no local e não sai nunca? Ele arranha a porta, ele grunhe, ele senta ali, ele fica, né? E o cachorrinho ficava. Aí uma hora o cachorrinho desapareceu. Aí um vizinho pegou e foi à polícia e disse, tô achando estranho. E aí, então, foi para a polícia e disse, olha, eu tô achando estranho, porque o taberneiro lá sumiu e tal. A última vez que eu vi ele, eu vi que o pessoal ali daquela casa, José Ramos, estava convidando ele para jantar. E, enfim, aí eu sei que o delegado foi na casa, foi em direção, então, esse vizinho foi em direção à casa do José Ramos e da Catarina, encontrou eles a meio caminho e perguntou, escuta, vocês não viram o tal do Januário, que era o taberneiro e tal, E aí eu disse, não, a gente não viu, acho que o Januário, inclusive, pegou uma barca, foi para um outro lado, não sei o quê, tá. Eu disse, não, então, a gente vai até a tua casa, porque o pessoal está dizendo que o Januário está se escondendo na tua casa para poder se livrar dos credores. Aí chegaram lá e tal, aí o delegado da polícia, mais o vizinho, e entraram e começaram a achar algumas coisas estranhas, né? Resultado, realmente aconteceram algumas coisas estranhas nessa casa. Essa casa diz que tinha um alçapão, que tinha um porão, tinha umas caixas verdes, né? Ele, obviamente, o José Ramos era, a partir de um determinado tempo, passou a ter um açougue na Rua da Ponte, vendia linguiças. Linguiças eram uma coisa assim, uma coisa muito apreciada pelos porto-alegrenses, e era uma coisa que tinham poucas pessoas que forneciam linguiça de qualidade. Eu até fui checar se realmente faltava linguiça em Porto Alegre naquela época, fui olhar se tinha fornecedor, eram os fornecedores que eu digo, que história é essa? E realmente parece que faltava mesmo, tá? Então o pessoal gostava de linguiça. Bem, então assim, a sociedade, as pessoas de bem adoravam a linguiça, né? A linguiça deles ficou famosa e tal. E aí teve um problema muito sério quando descobriram essas coisas, esses cadáveres, vamos dizer assim, esquartejados, né? Ali naquele local, porque a sociedade porto-alegrense, imagina, se dar conta ou achar que comeu carne humana, né? Era um escândalo, né? É daquela questão eu comi a carne do meu vizinho, comi a carne do forasteiro, comi carne humana. Bem, entre essa questão de saber se era carne humana mesmo na linguiça ou não, é uma coisa que a gente não tem como provar. Alguns processos foram perdidos, outros sumiram. O que a gente sabe, assim, nos processos que eu tive acesso, que realmente foram descobertos alguns cadáveres, né? Foi descoberto o cadáver do Januário, que era o dono da taberna, o cadáver do José Inácio, que era o caixeiro do dono da taberna, o pobrezinho do cachorro, que não tinha nada a ver com a história, tá? Uma perda irreparável. O cachorrinho preto. E também foi descoberto, então, os restos mortais, provavelmente, do Carlos Klausner. E Carlos Klausner era o dono do açougue, que teoricamente teria vendido o açougue para o José Ramos.
no ano anterior e que tinha desaparecido misteriosamente. Então ele vendeu com porteira fechada, ele comprou o açougue e levou o açougueiro. Então foram pensados... Foram vários corpos, né, desenterrados no pátio, no porão. Diz que foi bem... Foi, pelos processos, assim, depoimentos, e no próprio abril, lá, um determinado domingo de abril, em que eles conseguiram acessar a casa e abrir. Então, acharam perto do poço, enfim, seres esquartejados, né? Enfim, criaram uma série de coisas em relação a isso aí, né? Que teoricamente existia um alçapão, que a Catarina seduzia os homens ou as pessoas, e as pessoas entravam na casa, caíam no alçapão, daí do alçapão lá embaixo, o outro já tirava tudo que era de valor e depois pegava e fazia os cortes, né? Então tem tudo isso. E para contribuir, ainda foram encontradas algumas tal das caixas verdes, e aí num dos depoimentos que o Henrik Hickman, que é o alemão corcunda, né, que eu falei que tem um alemão corcunda na história, ainda por cima, é o homem bonito, né? Esse alemão corcunda ajudou a carregar algumas vezes essas caixas verdes. Ele dizia que eram caixas pesadas, da casa da Rua do Arvoredo até o açougue. E que ele disse que as caixas eram muito pesadas e que ele não sabia o que tinha dentro. Mas que na volta as caixas pareciam tão leves, né? Então tem uma série de indícios assim, né? Não se sabe exatamente se foram os restos humanos foram usados para fazer isso. Essa é a verdade. Por quê? Porque parte dos processos sumiram, né? Tem partes que existem no Rio de Janeiro, outras que existiam aqui não existem mais, né? E enfim, muitas coisas ficaram abertas. Né? Alguma coisa queimou, né, no incêndio do Palácio da Justiça. E o Décio Freitas também disse que tinha um material, mas ele morreu e aí a gente não teve mais acesso a esse material, não sei exatamente. Mas acredito que a questão da ideia das linguiças tem a ver justamente pela forma como os corpos foram encontrados. Porque como ele era açougueiro, ele fazia cortes específicos, né? Inclusive tem um processo que eu li que dizia exatamente assim como estavam desmembrados, né? É como se uma pessoa realmente conhecesse a anatomia humana para fazer esse desmembramento. E os corpos encontrados não tinham a parte interior. Então, toda essa coisa a parte interior dos corpos ter sumido dava a entender que alguma coisa foi feita com a parte interior dos corpos. Que delícia! Em Porto Alegre tem histórias também, bem mais recentes, sobre coisas que as pessoas comeram que não era exatamente carne, né? A gente tem a história dos pastéis, mas também é assunto para outra live. Vocês conhecem a história dos pastéis, que não era exatamente carne de gado, mas a gente traz em outro episódio. Mas estamos chegando ao fim. Antes disso, será que temos algumas imagens que a gente possa... A menina do porão. A menina do porão. A menina do porão. Nós tínhamos imagens não virou linguiça ainda. Das lendas do episódio 5, né? Da Maria Degolada, das Torres Malditas e das Lágrimas de Ubirici. Será que a nossa produção... Não. Já recebemos que não vai rolar. Isso. A produção foi embora. Não, infelizmente, foi embora, nos abandonou, ficou com medo. Até porque, já que nós estamos no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Google Play, a produção pode ver o programa amanhã na íntegra. Assim como você que chegou agora, nós tivemos 1 minuto de audiência agora no final.
você pode recuperar este episódio na íntegra, agora também no Spotify, no iTunes, no Google Play, para você ouvir, além de ver os nossos lindos rostinhos, você pode ouvir tomando banho, lavando a louça, daqui a pouco caminhando, né? Você pode acompanhar lá no Spotify. Nós vamos deixar, assim como a gente vai deixar todas as imagens e os vídeos nas nossas redes sociais, nós também vamos deixar o acesso a essas outras plataformas. Não é isso, Célia? Esse é o 7º episódio. Ou seja, se você está chegando agora, tem 6 episódios para recuperar. Né? Inclusive o 5º, Maratona. Que é a primeira parte deste. Faça uma maratona no final de semana. Esqueça a Isso. Netflix. Porque nós não estamos no Netflix, eles nos convidaram. Ainda. A gente acertou valores. Chegamos a Ainda. valores. Então nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram e todos os outros que eu já falei, não vou repetir. E a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. E temos uma outra novidade. Aproveitar e fazer um convite para a próxima live, que a produção não deixa a gente esquecer. Dia 24, às 9 horas, vamos fazer uma live especial de retrospectiva, Célia. Retrospectiva do primeiro semestre. O que aconteceu? Tentar Alguém entender sabe o que aconteceu. Porque se alguém ainda não se deu conta, já passou um semestre. Que realmente, às vezes a gente para e diz, meu Deus, já estamos em junho. Na verdade, nós estamos na segunda quinzena de junho já. Parece que chegamos à metade do ano. Então nós vamos trazer convidados especiais na próxima live para tentar entender o que aconteceu. Depois do carnaval, a gente chegou aqui. O que aconteceu nesse intervalo entre o carnaval e o dia de Santo Antônio? Né? Vamos tentar... Sabe, de manhã cedo, quando o despertador toca e tu bota no soneca e quando tu vê são 9 horas da manhã? Pois é, tipo isso. Tipo isso. E temos mais um convite. Temos muitos convites hoje. Temos um convite especial para a Marli, para toda a nossa audiência. Já que nós estamos agora nas plataformas do Spotify, iTunes e Google Play, em formato de podcast, ou seja, só áudio, nós teremos domingo, um spin-off do Live Papo de Caneca. Ou seja, nós teremos um conteúdo exclusivo que vai ao ar domingo. Nós vamos divulgar isso nas nossas redes. Então, domingo, nós teremos um programa inédito com os bastidores da Live Papo de Caneca. Já que a gente está falando de retrospectiva, você vai entender por que chegamos ao 7º episódio, estamos indo para o 8º. Você vai conhecer histórias dos nossos bastidores, o que acontece antes de a live entrar no ar. Como Marli recebeu a notícia, onde Marli estava quando recebeu a notícia, e diversas outras histórias que a gente vai revelar, assim como a gente vai selecionar também algumas perguntas que a gente acabou não conseguindo responder. Nesses 7 episódios temos várias perguntas que a gente no ar não conseguiu responder, e nós vamos responder então domingo, no primeiro spin-off do Papo de Caneca. Tirando a audiência do Fantástico. A Globo tá acabada. Vamos para o brinde. Vamos. Para o brinde. E para Então tá. que a nossa audiência do Spotify Auditiva. e do iTunes e do Google Play, das plataformas de áudio, vamos resumir assim, porque senão eu tenho que falar, possa entender, nós temos canecas e vamos tentar descrevê-las, mas se você não conseguir, vá lá no Instagram e teremos as imagens das canecas de hoje. Então a minha caneca é uma caneca que tentei fazer uma homenagem aos crimes da Rua do Arvoredo, Marli. Então nós temos aqui esqueletos e partes não humanas, óbvio, eu acho que isso é forte para o episódio. E temos um chá. Eu não estou inovando muito no conteúdo. É isso. Célia, sua caneca. A minha caneca
é uma que você acha que já viu, é tipo o episódio de hoje. Vocês acham que já assistiram a Marli, mas não são as mesmas histórias. Que essa aqui, na verdade, é uma caneca da Penélope Charmosa, que meu amado tinha me dado. Só que meu genro fez o favor de quebrar. Então essa é a Penélope 2, a saga continua. Então eu disse, vou ter que, né, Carlinhos? Eu vou ter que beber no episódio 2 da Marli, na caneca 2. Ele quebrou nesse intervalo? Sim. Oh, que delícia, Carlinhos. Muito bom. Sim, se virou interna, foi parar tá quase em Santa Cruz. Tremendo. Mas ficou bonita, encomendou, fez horrores, entendeu? Quase quebrou a quarentena para buscar a tal da caneca. Então tá aqui. E o conteúdo também é uma homenagem aos crimes da Rua do Arvoredo. É um caldinho de carne. Não, é água, tá, gente? Água. É só pra tornar. Viu, Flávio? Assustador. Tá saindo do assustador. Isso pra fazer um gancho. Que a nossa audiência está pedindo, Célia, um spin-off da Célia na Cozinha. Então, quem sabe a gente faça um spin-off daí no YouTube com imagens da Célia. Eu não sei quem é que pediria uma coisa dessas. Só pode ser alguém que não me conhece. Vários comentários. A Célia, então, um dia, não temos data. A Célia vai cozinhar para nossa audiência, spin-off. E a primeira receita é o caldinho de carne. Isso! Botar os ossinhos do Carlos aqui. A Célia tem ótimas receitas, vocês vão se impressionar. Marli, sua caneca. Bem, antes de mostrar minha caneca, eu quero usar os minutinhos. Revelações, Célia. Revelações. Opa. Esperem por aí. Quem sabe um e-book para dividir com você. Mas olha! Nós tínhamos mesmo alertado a audiência que ia ter um convite, que ia ter uma coisa, né? É isso? Né? Uma surpresa, então. Uma surpresa, quem sabe, né? Então nós vamos deixar um compromisso com a audiência de que assim que houver a data para o passeio guiado, nós vamos divulgar aqui. E assim que a Marli decidir a data e o horário e o formato que ela vai divulgar o seu livro sobre as lendas, a gente volta aqui também e faz o convite para a audiência, para ter acesso às histórias que a Marli não pôde contar aqui, mas que estarão lá no livro. Agradeço o convite, agradeço o momento de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês, todos que estão aí na audiência. A minha caneca diz assim: na dúvida, faz o que te faz feliz. Verdade. Mas olha só. E o que tem na minha caneca? Um chá de maçã com cravo e canela. Olha, Marli assistiu o episódio. A receita do Denis? Se você perdeu a receita do Denis, vai lá no episódio 6. Tem uma receita de um chá mágico. Exatamente. Um chá mágico. Você não pode... O episódio 6 traz receitas e dicas para você que passou o Dia dos Namorados sozinho, que não foi o caso da Célia. Quer falar alguma coisa sobre isso, Célia? Não, muito bem acompanhada. Muito obrigado! Esse foi mais uma live Papo de Caneca, sem histórias constrangedoras, assim como no último episódio. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Prazer. Beijo. Até mais.